Olá pessoal, André Caseiro aqui, da Humus Compostagem. Antes de iniciar o vídeo aqui, eu já quero pedir para que você se inscreva no canal, para que você dê o joinha aí, compartilhe com seus amigos, com quem se interessa por esse assunto de compostagem, que hoje eu vou falar sobre uma questão que muita gente tem dúvida. Tá? Muita gente já me mandou aqui nos comentários perguntando, já me mandou mensagem lá no Instagram também perguntando. Então eu vou falar aqui para vocês sobre a questão da altura da leira, né? Ah, André, se eu gero tanto, se eu vou compostar tantos quilos por mês, qual a altura que eu devo fazer a leira? Qual a largura que eu devo fazer ela? Bom, isso depende muito. Mas se você está começando, eu indico que você faça uma leira pequena, certo? Tanto de largura quanto de altura. Porque quanto menor você fizer a leira, mais rápido o resíduo ele vai ser compostado. E menos trabalho você vai ter na hora de revolver, na hora de dar o tombo na leira, tá? Aqui eu faço nessa altura, ó, ela tá com, eu tenho 1,86, eu vou chegar mais perto aqui. É que aqui eu tô na ponta dela, a ponta dela acaba ficando um pouco mais baixa. Mas ali mais pro meio dela, ela tá com 1,80 mais ou menos. E o que acontece? Quanto mais alta vai ficando, mais difícil vai ser o abastecimento. Porque as bombonas que eu utilizo são de 80 litros. Elas, quando eu encho de resíduo até a boca, elas ficam com 40 quilos de resíduo mais ou menos. Então imagina, 1,80 m, para eu levantar essas bombonas até essa altura, é muito pesado e acaba ficando muito difícil o abastecimento. Então eu faço as leiras até essa altura, no máximo. E porque senão depois começa a ficar muito difícil para eu abastecer, né? Porque o resíduo é pesado e acaba dificultando muito o abastecimento. Outra coisa importante, quanto mais alta a leira, mais compactado o resíduo do fundo vai ficar. Por mais que antes do abastecimento eu faça o revolvimento, tudo, é natural que o peso de resíduo que eu coloco por cima, ele vai compactando o resíduo que eu coloquei primeiro, né? Que é o resíduo de baixo. Então o que acontece? A hora que eu for dar o tombo nessa leira, vai ter lá no fundo uma parte do resíduo que não foi compostado ainda, tá? Por isso que é importante dar o tombo na leira. Mas se você faz uma leira mais baixa, né, e mais estreita, o que acontece? Esse resíduo acaba não sendo tão compactado quanto nessa leira grande, tá? Porque o peso que vai ser colocado em cima dele é menor, certo? Então eu recomendo que você comece com uma leira pequena, né, bem menor que essa. No começo eu fazia as leiras de 4 metros por 1 metro. 1 metro de largura e 4 metros de comprimento. Eu abastecia ao longo de uma semana essa leira e já fechava ela, não abastecia mais. Eu fazia 4 leiras por mês, né? Abastecia durante uma semana e não abastecia mais. Então isso facilita, porque quando você vai revolver, vai dar o tombo na leira, ela não está muito pesada. Mas agora aqui na fazenda, como tem o trator que me ajuda a dar o tombo na leira, então eu faço dessa altura porque não vai ser eu que vai dar o tombo na leira, né? Porque se eu for dar o tombo nessa altura aqui, ela tá com mais de 10 toneladas de resíduo. Imagina o trabalho que eu vou ter, tá? Então você tem que pensar nisso, em quanto trabalho que isso vai te dar. Então é melhor você trabalhar com leiras menores, né? Principalmente se você não tem maquinário, porque trabalhando com leiras menores vai ser mais simples de você trabalhar. Existem pessoas, né, empresas que fazem leiras de 2 metros de altura por 5 metros de largura. Mas aí elas utilizam aqueles maquinários, né, aqueles revolvedores. O revolvedor ele vai passando por cima da leira e ele tem um mecanismo ali nele que ele revolve toda a leira. Então nesse caso, se quem tem maquinário, aí você pode colocar a leira, né, a altura que você quiser, né? Porque a altura que o revolvedor consiga revolver todo o material. Então você tem que pensar sempre qual o espaço que você tem, quanto resíduo você coleta, a disponibilidade de palha seca, tá? Porque eu não tinha tudo isso de palha seca. Então, para você fazer uma leira desse tamanho aqui que eu estou fazendo, por exemplo, você precisa de muita material estruturante, tá? Por quê? Porque você precisa fazer uma parede firme, né? Porque senão o resíduo ele acaba caindo. Então a parede tem que ser bem firme, a palha, você tem que fazer uma parede de palha bem grossa. Então se você não tiver palha suficiente,
isso vai dificultar, né? Você não consegue fazer uma leira tão bem estruturada assim, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês que aqui ela não cai, ó. Deixa eu virar a câmera. Tá vendo, ó? Aqui, ó, ela tá... Dá pra ver que ela tá bem firme, ó. Por quê? Porque eu tenho bastante capim aqui. Tá vendo, ó? Olha que linda que ela tá. Então isso é graças ao capim, todo o capim que eu recebo. E eu faço isso porque eu tenho capim disponível aqui. Hoje eu recebo capim de algumas empresas. Inclusive eles trouxeram um caminhão para mim recentemente. Vou mostrar aqui para vocês. Porque se eu não tivesse todo esse capim, eu não conseguiria fazer essas leiras, né? Porque o material estruturante é extremamente necessário para uma leira grande, né? E aí se você não tem todo esse material, você faz as leiras menores, ali ó, você faz as leiras menores e a parede da leira você não precisa necessariamente utilizar capim, você pode simplesmente misturar com folha seca, porque aí a leira não precisa ficar com esse aspecto que eu mostrei para vocês, ela pode ficar em formato de um morrinho assim, de uma pirâmide, vamos dizer assim, porque você vai juntando resíduo e só vai cobrindo com folha seca, tá? Ela não vai ter necessidade de ter essa estrutura de leira, tá? Então é isso, certo? Então você tem que avaliar qual que é o melhor cenário para você. Se você tiver como revolver, pode fazer ela alta. Se você tiver capim, pode fazer ela alta, tá? Então aqui, ó, mostrar o composto para vocês. Nosso composto, nossa riqueza aqui, né? Todo o nosso trabalho é para isso. Esse é o resultado que a gente quer. A gente quer adubo de qualidade. A gente quer que o resíduo seja transformado nesse adubo aqui, para a gente poder utilizar nas plantações, né? Para a gente poder utilizar esse adubo como base das plantas, para que as plantas capturem mais CO2 da atmosfera, né? Reduzam as mudanças climáticas. Então, essa é a nossa riqueza aqui. É para isso que a gente trabalha, tá? Para reciclar o resíduo orgânico, né? Para que esse resíduo não vá mais para aterro, não vá mais para o lixão. E a gente tenta conscientizar as pessoas sobre isso, né? A gente não pode aceitar que um resíduo que é tão fácil de tratar, né? 3 meses você faz o tratamento em qualquer espaço. Você consegue fazer o tratamento do seu resíduo na sua casa, você consegue fazer. A gente não pode aceitar que o nosso resíduo orgânico continue indo para aterro sanitário, continue indo para lixão, né? Porque hoje a forma com que a gente lida com o resíduo é simplesmente para tirar o resíduo da nossa vista, né? A gente vai lá no mercado, compra, né, os nossos alimentos, compra os produtos, a gente se alimenta daquilo que é interessante para nós, as cascas, aquilo que não nos serve, vai para o lixo. E o lixo, para onde vai? Muitas vezes você nem tem ideia de onde vai o lixo aí da sua casa. Mas o que acontece na maioria das cidades, você deixa aí o lixo na sua lixeira, o caminhão do lixo pega e leva para uma área distante da sua casa, justamente para tirar da vista da população, né? E aí ele não passa por nenhum tipo de tratamento, não passa por nenhum tipo de segregação e é levado tudo misturado, plástico, vidro, metal, resíduo orgânico, rejeito, né? Que é o material de papel higiênico, absorvente, fralda. Aí a gente mistura tudo isso, leva para o aterro sanitário, lá a gente enterra, ou leva para o lixão e lá a gente deixa por décadas, séculos, e daí, né? Não é problema nosso, né? Isso é o que a maioria da população pensa. Mas se você está aqui, né, assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você já tem um pensamento diferente e você já sabe a riqueza que é o nosso resíduo orgânico e que a gente precisa tratar esse resíduo orgânico na nossa casa, ou achar alguma empresa que faça esse serviço, ou então até mesmo cobrar das prefeituras para que elas comecem a fazer. Porque a gente não pode aceitar que esse resíduo tão fácil de ser tratado, né, que dá um resultado tão incrível, impressionante, uma nutrição tão absurda para as plantas, a gente não pode aceitar que esse resíduo continue sendo enterrado, sendo misturado com todo aquele lixo, né, que contamina o solo, que contamina nossas águas. Então aqui, ó, o resíduo orgânico ele vira um produto riquíssimo, né? E lá no lixão ele vira
um prejuízo ambiental, prejuízo para o nosso bolso, porque é a gente que paga, né, o descarte do lixo. Então a gente precisa lembrar isso também. A gente está pagando para a prefeitura enterrar o nosso lixo, não faz sentido. Então vamos mudar essa forma de ver o resíduo. E é isso, e bora compostar. Não esqueça aí de se inscrever no canal, dar o like aí também. E acabou começando o vídeo aí sem fazer nenhum roteiro nem nada. Eu vou simplesmente falando e eu espero que eu tenha respondido aí as dúvidas aí que o pessoal me mandou. E se você tiver alguma dúvida específica, me chama lá no WhatsApp, no Instagram, que eu tento responder, tá bom? E bora compostar, beleza? Valeu, abraço!